Boa noite a todos. Mais uma vez, a oportunidade de estar junto de vocês essa noite, para a gente fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós estamos no capítulo 6. Então, que a gente possa, nesse momento, se reunir, que nós possamos unir os nossos pensamentos, unir o nosso coração. Então vamos fechar os olhos, elevar a mente e a Jesus, agradecendo mais uma vez a oportunidade, que nós possamos sentir a presença do nosso mentor ao nosso lado, nos intuindo, nos confortando, que nós possamos envolver de amor, de luz, todo o nosso ambiente, a nossa casa, os nossos familiares, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, que não possa envolver, amparar, proteger, e que assim nós possamos dar continuidade ao nosso estudo, nos ajudando, nos auxiliando. Que assim seja. Então, como eu disse, a ideia do estudo é sempre fazer uma leitura, uma reflexão e ficar aberta a reflexões, né? Quem queira estar opinando, quem queira comentário, né, a respeito do livro, a respeito do capítulo que nós estamos lendo hoje, fique à vontade. Como eu falo, é uma ideia, né, que eu coloco, é um ponto de vista, né, para que nós possamos. Eu trouxe para nós, e que a ideia é que realmente desperte em cada um de nós um sentimento diferente, né, um olhar diferente, um aprendizado diferente, para que assim nós possamos compreender melhor o texto, um com a ajuda dos outros, e que ele possa nosso dia a dia, que nós possamos extrair do texto ensinamentos que realmente sirva para nós, para a nossa jornada, para o nosso caminhar. Então, novamente, o livro é Caminho, Verdade e Vida, e o capítulo de hoje é o capítulo 6, Esforço e Oração. Então, diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivo. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Ou seja, independente de religião, quando nós nos baseamos em Cristo, quando nós seguimos os seus ensinamentos, nós, principalmente nós espíritas, que temos ele como guia e modelo, ou seja, ele mostra o caminho e faz também. Ele nunca, em toda a passagem do Evangelho, ele nunca ficou simplesmente parado, estático.
esperando que as coisas acontecessem, esperando que as pessoas a seu encontro, sem tomar nenhuma atitude, sem tomar nenhuma ação, né? Pelo contrário, sempre que nós vemos as passagens, ele está caminhando, andando em direção aos necessitados, indo de encontro às dificuldades, subindo ao monte, indo conversar com esse ou aquele, entrando na casa desse ou daquele, chamando esse ou aquele para junto de si, ajoelhando, e toda a ação dele, ela vem, todo o movimento dele, né? Então não foi à toa que Jesus saiu daqui para lá, não foi à toa que Jesus fez determinadas ações, né? Tudo tem um simbolismo justamente para nos mostrar que nós temos que, sim, ter a espiritualidade, a oração, mas nós também temos que ter a ação, o trabalho, o esforço, né? Que cabe a cada um de nós. Cada um tem o seu aprendizado, cada um tem o seu momento, cada um extrai mais uma lição, consegue mais ou menos se aprofundar em determinado ponto que está passando na sua vida, mas é importante nós lembrarmos que sempre Jesus esteve se movimentando e indo fazer essa ação realmente, esse esforço para nos mostrar que nós não devemos simplesmente orar e ficar de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam. Essa não foi a mensagem que Jesus trouxe para nós. Jesus trouxe para nós uma mensagem de movimentação, de busca realmente do aprendizado, de busca realmente do conhecimento, de busca da transformação, né? Mostrar para a gente. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, como o fim de permanecer em contemplação absoluta dos divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Ou seja, nós temos a ação de nos mover, mas nós temos também a ação de orar, a ação de nos iluminar, de nos colocarmos realmente como aquele que necessita do auxílio superior. E Cristo, né, sendo Cristo, ele também demonstrou que em diversos momentos ele fazia esse encontro, né, vamos dizer assim, mais pessoal, mais íntimo também, junto ao Pai, dizendo que todos nós temos que fazer essa ação coletiva e temos que fazer essa ação pessoal, individual, para que nós possamos sentir a presença do Pai, da espiritualidade, nos envolvendo, nos rodeando, né? Que nós possamos sentir essa presença e possamos ser instrumento. Que o que realmente importa nesse contexto todo é que nós nos colocamos à disposição. O quanto nós estamos nos colocando à disposição junto às orações, né? O quanto eu estou, de fato, querendo que seja feita a vontade do Pai em todas as minhas orações e em todas as minhas ações, né? Eu tenho que trabalhar esse esforço individual e esse esforço coletivo de mudança, para que realmente eu possa colocar o cristianismo verdadeiro dentro de mim, né? Em todos os meus afazeres. Eu estou realmente de acordo com o Evangelho, né? Jesus dessa maneira,
é interessante a gente pensar, refletir a respeito disso. Nós estamos muito longe, teoricamente, de uma espiritualidade mais evoluída, vamos dizer assim. Mas compete a nós a tomada de decisão, compete a nós o esforço subir a cada dia, a cada oportunidade. Quantas oportunidades nós deixamos passar? É importante que aproveitamos o momento para orar, nos conectar, poder realmente ser instrumento dessas boas vibrações e agir. Agir não sobre a minha ótica, sobre a minha vontade, sobre os meus interesses, mas agir de acordo realmente com o Evangelho, com a bondade de Deus, com a bondade de Jesus, dos bons espíritos, nos influenciando, e que nós possamos daí sim ser instrumentos realmente para que esse amor, para que esse cristianismo verdadeiro em nós e possa usar de nós, através de nós, para continuar, dar continuidade ao Evangelho. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. É interessante a gente pensar que existe dois focos aqui bem importantes. Essa à parte, né? Jesus estava à parte, ou seja, tomando parte junto à multidão, e depois Jesus estava à parte, tomando parte junto a Deus. Então, quando nós fazemos os nossos esforços diários, nós estamos tomando parte junto às pessoas do nosso convívio, junto à multidão, aquelas que estão ao nosso lado. E quando nós nos recolhemos à parte, nós estamos realmente nós e Deus elevada. O quanto nós, de fato, estamos à parte, ajudando aquela multidão ou aquelas pessoas que estão ao nosso redor, com boas vibrações, com os bons pensamentos, sendo realmente pessoas de bem, procurando confortar, que é o nosso papel, e quanto nós estamos à parte, junto a Deus, realmente nos colocando nessa ligação com o Pai. Será que eu tenho, de fato, esse momento de recolhimento íntimo, né? Que eu e o Pai possamos justamente nos conectar e que eu possa sentir a presença, que eu possa sentir quais são as boas influências, os bons pensamentos, as boas vibrações, e eu possa deixar isso realmente fluir. Então, para isso, façamos esforços. Para isso, é necessário que nós façamos essa oração que nos conecte verdadeiramente com Deus, que nos conecte verdadeiramente com a espiritualidade. E isso é um exercício que nos cabe fazer diariamente. Diariamente nos cabe a ter com a multidão para que nós possamos melhorar o nosso orgulho, melhorar a nossa paciência, melhorar as nossas vaidades, os nossos vícios. E é preciso que a gente faça um exercício de conexão junto à espiritualidade, para que realmente eu fique à parte junto a Deus. Então, será que eu consigo essa conexão junto a Deus? Eu estou permitindo esse encontro junto a Deus? E esse encontro, ele está sendo de mão única? É só eu falando e pedindo e reclamando e querendo isso ou aquilo de Deus e da espiritualidade? Ou ele é
ele está sendo de mão dupla, onde eu consigo expressar os meus sentimentos, as minhas emoções, e eu consigo sentir a espiritualidade me envolvendo, conversando comigo também, trazendo respostas através de diversas situações. É interessante a gente pensar, a gente vê muito o esforço de Paulo, as obras e tudo aquilo que ele deixou para nós, e a gente muitas das vezes esquece do momento crucial onde ele se conectou com a espiritualidade. Qual foi realmente o ponto-chave de mudança, né? Quando ele estava ainda sobre o cavalo, indo em busca dos cristãos, então ele cai do cavalo, Jesus aparece para ele e ele diz: "Que queres que eu faça?" Nós, cristãos, que entendemos o Evangelho, estamos fazendo isso? Estamos falando essa frase para Jesus, para Deus, para a espiritualidade? Estamos nos colocando a serviço realmente da espiritualidade? É importante que nós refletimos a respeito disso, porque é importante que nós sintamos que nós somos instrumentos da espiritualidade. Para isso, é importante que eu me conecte, que eu faça esse esforço de conexão, para que eu possa, de fato, abrir o meu coração, o meu espírito, para deixar que a vontade de Deus, que a vontade da espiritualidade, possa agir sobre nós. Como ocorreu com Paulo, ocorreu com diversos outros, é importante que nós nos colocamos à disposição, levamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus e possamos dizer: "Que queres que eu faça?" E aí sim, caminhar junto da espiritualidade. Outro ponto importante que mostra essa ligação é Barnabé também, quando assim dizer, a ir de encontro a Paulo, né? Será que se fosse com nós estaríamos com essa conexão ativa? Nós teríamos essa responsabilidade, esse entendimento, essa compreensão? Eu estou sentindo uma influência, eu estou sentindo uma vibração, eu estou sentindo a intuição, desejos que eu tenho que ir de encontro com Paulo, que justamente está vindo para me matar, me sacrificar, matar outros. Será que eu estou tendo realmente essa conexão? Será que eu estou entendendo realmente que ele negaria essa intuição, negaria esse princípio, negaria essas vontades, esses desejos, porque colocaria o nosso desejo, o nosso medo à frente dessas coisas e falaria: não vou me encontrar com ele. Ele quer me matar, não vou ao encontro dele. Ele quer matar todos nós. Então, cabe muito bem, realmente, a gente entender que grau de conexão que esses espíritos tinham, ou têm, melhor dizendo, e qual é o grau que nós temos em relação à espiritualidade. Quanto é que nós, de fato, entendemos o recado, quando é de fato que nós damos as emoções e nos colocamos realmente em esforço, em oração para a prática do bem, para a prática do amor, independente de compreensão, porque muitas das vezes essa compreensão ela ainda não chegou ainda para nós. Mas o que vale em si é a vontade de mudar, a vontade de crescer, a vontade de realmente nos fazermos melhores e nos colocarmos realmente à disposição do trabalho, que aí o trabalho acontece.
Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer, e pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à satisfação da tarefa. Nós não estamos de passeio na Terra. Todos nós temos a grande oportunidade de encarnar para trabalhar, para modificar, para crescer. Então, que nós possamos aproveitar realmente esse trabalho, que nós possamos aproveitar essas oportunidades, essas dificuldades para evoluir, para crescer, e que nós possamos aproveitar junto a oração para nos conectar junto ao alto, porque sabemos que quando nós pedimos esse auxílio, ele vem. A espiritualidade maior sempre está ao nosso lado, nos orientando, nos harmonizando, nos intuindo. Basta que nós realmente queremos fazer esse contato direto, basta que nós realmente queremos fazer essa ligação junto à oração. E a espiritualidade responde, nos auxiliando, nos ajudando. Às vezes não é da maneira que nós gostaríamos, nem na hora que nós gostaríamos. A espiritualidade nunca nos desampara. E é importante então que a gente aproveite o trabalho que vai enobrecer realmente nós, espírito, para uma vida futura melhor. Então que nós possamos aproveitar todas as oportunidades. A oportunidade que eu tenho hoje de ficar em casa, de estar junto da minha família, é a grande oportunidade de trabalho, onde eu posso melhorar, observar várias coisas e mudar. Então agradeça a oportunidade de estar junto da sua família para exercitar esse trabalho de convivência, para exercitar essa tarefa realmente de evolução, e que nós possamos fazer assim junto a todos. O esforço e prece contemplam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura de coração. Aquele que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçado de sucumbir pela paralisia. Ou seja, nós temos que procurar o equilíbrio, né, entre o trabalho físico, entre o esforço excessivo e a nossa conexão junto à espiritualidade. Não podemos viver somente em busca do trabalho material, que vai acabar com o nosso físico e não vai nos elevar espiritualmente. E não podemos ficar apenas também com o lado espiritual, religioso, orando, sem sair do lugar, sem nos colocar à disposição de servir, sem nos colocar à disposição de fazer as equilíbrio entre a ação que eu estou buscando, equilíbrio entre aquilo que eu estou pedindo, dizendo, né, e entre aquilo que eu estou realmente realizando, fazendo. E é importante nós termos esse equilíbrio também para entender coisas nós vamos conseguir agora, nessa encarnação, né? Aquilo que nós estamos buscando muitas das vezes, é interessante a gente ter esse equilíbrio. E alguma dessas coisas eu posso conseguir nessa encarnação, mas alguma dessas coisas eu estou iniciando hoje um trabalho que vai ser concluído em outras encarnações. Então, não nos desesperemos em esse vício, esse ato, esse comportamento eu não tenho ainda. Faz parte do nosso processo evolutivo. Eu gostaria e vou fazer o esforço
acabar com ele nesta encarnação, mas eu tenho que ter o equilíbrio de poder controlar aquilo que realmente eu consigo realizar fisicamente e aquilo que eu consigo melhorar espiritualmente, para que nós não ficamos desequilibrados pelo fato de tanto trabalhar fisicamente ou tanto nos colocarmos somente em oração espiritualmente sem realização da ação. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque permanece, mas nunca te esqueça desse monte, localizado em teus sentimentos, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Ou seja, nós precisamos sempre buscar a parte junto a Deus, nos conectar, nos unir, nos elevar. Que nós precisamos de fato fazer esse exercício de subir o morro, subir o monte, que nada mais é do que realmente nós nos elevarmos a nossa espiritualidade, elevarmos a nossa vontade em favor do bem, em favor do próximo, em favor do amor. Então que nunca nos falte realmente essa vontade de nos colocar em ação, em serviço, junto à espiritualidade, para que nós possamos a parte da humanidade ajudar e a parte juntamente a Deus, sentirmos por Ele abençoados, agraciados, ouvidos, porque tendo a certeza que cada um de nós está passando por uma dificuldade particular, pessoal, mas nosso mentor está sempre nos guardando, nos orientando, a espiritualidade superior está sempre conosco, basta que nós elevamos o nosso pensamento, entramos realmente em comunhão com essa espiritualidade, possamos subir o nosso padrão vibratório para nos conectarmos de fato com o alto e termos a certeza que Ele nos abraça, nos acolhe, nos envolve, nos protege. Então, o título da noite é Esforço e Oração, capítulo 6, que a gente possa refletir mais a respeito disso, ver o quanto de esforço de fato nós estamos fazendo para a mudança dos nossos padrões vibratórios, o quanto de oração eu tenho feito, oração com ação, oração realmente em favor do bem, em favor do próximo, não só aquela oração de pedir, mas a oração realmente de nos colocarmos à disposição de servir. Que nós possamos, mais uma vez, refletir a respeito disso e agradecer a oportunidade, agradecer a todos e fica o convite para aqueles que queiram questionar, perguntar, estudar junto, refletir, possa estar aberto para que a gente possa dessa forma interagir e melhorar as nossas reflexões a respeito do tema. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade e a presença de todos. Que assim seja.